Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o Pátria Logístico, um dos fundos de logística do Pátria. Vamos dar uma olhadinha no que rolou durante esse mês. E só dois recadinhos, galera. Ontem eu ia gravar sobre o HGLG, né, à noite, mas acabei que não consegui, sair para fazer um treininho e voltei, já era tarde da noite, aí eu até acabei desistindo. E abri uma caixinha de perguntas também no Instagram, acabei esquecendo, mas vou abrir essa caixinha de perguntas agora, tá? Então, se tiver qualquer dúvida, pode deixar lá. Então, eu mudei aqui um pouco, tá? Eu vou deixar o HGLG para amanhã, porque agora vamos gravar sobre o Pátria Logístico. Eu tô querendo fazer mais uma movimentação na minha carteira, né? E aí eu quero pegar esse dia de hoje justamente para falar sobre os dois fundos que eu quero fazer a movimentação, que é o Pátria Logístico e o TRBL, só para linkar os dois ali, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui o que rolou no Pátria Logístico. A movimentação que eu tô pensando em fazer é sair de Pátria Logístico e ir para TRBL. E eu já explico o porquê para vocês. Seguinte, os dois eu entrei como ativo de risco na minha carteira, né? Foi totalmente para especular. O Pátria Logístico é especulação da possível incorporação com HGLG, ainda a gente não tinha um pipeline da oferta dele, então eu imaginava que era para absorver o LVBI e o Pátria Logístico, não foi o caso, então isso aí talvez demore um pouco mais. E o TRBL também especulação por conta do galpão que o Correio estava entregando, né? Eles estão com o galpão de volta aí na mão, tá rolando várias coisas, né? Enfim, os dois são ativos de risco na minha carteira, né? Tudo bem que eu ter dois é um pouco mais tranquilo, porque assim, por exemplo, se der merda em um e o outro não, eles se anulam. Agora, se der merda nos dois, é problema. E se eu sair de um e colocar tudo em um só também, e der problema só em um, deu merda também, sabe? Mas assim, eu tô pensando em fazer isso, nessa movimentação. Saíram alguns documentos aí do TRBL, vou gravar o relatório para vocês hoje à noite, tá? E vou trazer esse outro documento, que é a petição lá do Correios. Então, assim, já peguei esse documento, já li aqui metade dele, vou ler todo o restante. Vou separar algumas coisas importantes para trazer para vocês, tá? E aí eu vou analisar direitinho ainda, não tenho certeza se eu vou fazer isso, mas eu venho pensando nisso, né? Então eu vou terminar o relatório lá, quando eu terminar, aí eu acho que eu vou ter uma decisão melhor na minha cabeça, né? Mas enfim, vamos dar uma olhadinha em Pátria Logístico, o que rolou durante o mês, e aí eu vou citando para vocês os motivos também para eu sair, não só pela falta da incorporação ao HGLG, né? Mas tem outras coisas também. Bom, vamos seguir aqui. Informações do fundo de agosto de 2020, tem sua taxa de administração, público-alvo, investidor em geral. Aqui, indicadores financeiros do fundo, então um PL de 484 milhões, quase 485, uma cota patrimonial em R$ 97,03, cota mercado está sendo negociado a R$ 60,20, está subindo 0,05, o mercado acabou de abrir, né? Voltando aqui para o relatório, já na parte das movimentações, né? Então, aqui na parte do resultado, o fundo apresentou a receita total de 65 centavos por cota, sendo um resultado de 56. O resultado aí foi impactado de forma não recorrente pelo recebimento da primeira parcela de multa da rescisão da SEB, de 6 centavos, né? Eu não sei quantas parcelas que vão ter de rescisão, ele não deixou específico pra gente, né? Só falou que a SEB ia pagar a rescisão e pronto. Então seria bom até eles informarem quantas parcelas serão e de quanto, né? Pra gente ter uma noção. Mas lembrem-se, 6 centavos aqui veio de forma não recorrente, né? Então no final de recorrente ele gerou 59 centavos. A distribuição foi anunciada em 57 centavos, né? Na parte de movimentações não tiveram nenhuma movimentação durante esse mês. A vacância permaneceu em 2,7% a física e 6,5% a financeira, né? E o prazo médio remanescente dos contratos, 4 anos, né? 4,4 anos. No mês de setembro, eles seguem evoluindo com negociações comerciais, com 2 processos importantes. Lá no Itatiaia, eles continuam aí atuando de maneira proativa na prospecção de potenciais novos locatários para a área remanescente da SEB. Uma parte ele já conseguiu alugar, né? E tem essa outra parte aí remanescente. Isso tudo em conjunto com essa CBRE, né?
As visitas continuam ocorrendo, tanto de indústria como de empresa logística. E no Ribeirão das Neves, a discussão contratual segue em evolução, lentamente, né, para a alocação de 2 câmaras remanescentes. Com essa alocação se concretizando, ficam próximos de zerar a vacância do fundo, né? Vai ficar restando apenas 437 metros quadrados de escritórios que estão vagos. Durante o mês foram realizados reajustes aí em 16 mil metros quadrados da ABL e o fundo não tem nenhum tipo de alavancagem. Performance do fundo, bem ruim, né? Então, desde o início acumulado 0,6 e ao ano 0,1. A distribuição 57 centavos, né? Dividendo anualizado de 11,4. Aqui no resultado do fundo, seguinte, ele gerou 59 centavos de receita recorrente, teve mais 6 centavos de não recorrente, 9 centavos de despesas, teve que utilizar aí 1 centavo de uma reserva, que é uma reserva que nem existe, está negativa, né? Para pagar 57 centavos. Então aqui a gente vê a movimentação da reserva acumulada, que era menos 73, foi para menos 74. A carteira do fundo, então ele fechou o mês com aproximadamente 96% dos ativos em imóveis, 1% em fundo imobiliário e 3% em caixa. O fundo imobiliário que ele tem é o VILG. Então aqui a gente vê como que ele está, 5,9 milhões em VILG e 7,4 milhões em caixa, né? A carteira, os ativos aqui dele, né? A distribuição geográfica, portfólio com 4 ativos, diversificado em 3 estados e mais de 151 mil metros quadrados de ABL. Alocação por classe, todo classe A. Alocação por segmento, tem aqui logística, alimento, automotivo. Alocação por inquilino, BRF, Multiminerais, Nissan, SEB. SEB que já foi bem maior aqui, né? Então ele saiu uma parte da SEB, que entrou a Nissan, mas a SEB ainda vai desocupar mais essa parte aqui, né? Alocação por natureza dos contratos, 38% típico e 62% atípico, por indexador 100% IPCA, mês de reajuste, setembro aqui, 30%, né? Agora tá bem tranquilo, até o final do ano só mais 7%. Revisional, existe revisional em aberto de 2024, em 2025 não tem mais nada. Vencimento dos contratos, esses 21% aqui no ano que vem, provavelmente deve ser, boa parte dela pelo menos a SEB, né? Que vai ser março, se eu não me engano. Histórico de vacância está nas mínimas aí, 2,7, né? Então ele estava aí na faixa de 9%, caiu para 2,7%, ele conseguiu fazer bastante alocações. Inclusive por isso que eu imaginei que seria incorporado ao HGLG, né? Que a gente vê a carteira de ativos dele. Hoje o que ele tem vacância aqui é no Ribeirão das Neves e no Itatiaia a SEB vai desocupar uma parte, né? Aqui nas movimentações, então a gente vê, tá aqui setembro em 2,7, lá em dezembro vai subir para 3,8 por conta da saída dessa Freelog lá no Ribeirão das Neves, e além disso tem a saída da SEB também, né, que vai ser março de 26. Pode elevar a vacância de 3,8 para 13,9, né? Vai aumentar aí em 10,1. Mas como ele já conseguiu alugar uma boa parte para a Nissan, talvez ele já consiga alugar essa outra parte e aí não vai sentir tanto efeito aqui da vacância, né? A liquidez média diária de 500 mil. Número de cotistas tem se mantido aí na janela de um ano, ele sempre tá a mesma coisa, né? E aqui é o seguinte, galera, o porquê que eu penso em sair daqui. O ponto principal para mim era a questão de especular em incorporação, né? Era uma forma de você pagar mais barato em HGLG. Apesar que não tinha toda a mecânica, como seria a incorporação, mas seria uma forma mais barata de você se posicionar em HGLG. Como não foi o caso, o que a gente tem que analisar, pensando que não vai ter essa incorporação por agora, aí, nesse curto prazo, né? O que a gente olha? O quanto que ele gera de receita recorrente, o quanto que ele tem de gastos e o quanto que sobra para ele distribuir, né? Então, se a gente pegar isso aqui, sobra 50 centavos, ele paga 57 centavos. Então, assim, ele paga 7 centavos a mais do que ele gera, né? Aí a gente dá uma olhadinha na reserva. A reserva é uma reserva negativa. Ele tem aqui não recorrente para receber, que é uma multa de rescisão. Eu não sei
quanto que vai ser essa multa de rescisão, ele não trouxe pra gente, né? Mas assim, eu acredito que não seja muita coisa. Então esses 6 centavos todo que ele recebeu, já foi direto para distribuição desse mês. Então assim, não conseguiu nem separar nada para reserva. Uma reserva, uma vez que está negativa, né? Então assim, isso aqui é um dos pontos que, tudo bem que em alguns relatórios, né? Relatório passado, se não me engano, relatório do mês passado, eles informaram que zerando a vacância, né? Ainda tem questão aqui de... Verdade, nesse mês eles não trouxeram aqui a parte do potencial de receita, né? Porque como ele fez algumas locações, né? Tá dando carência. Então, em algum momento, essa carência passa a refletir no resultado recorrente. Mas, assim, eu não vejo como possível... talvez ele mantesse 57 centavos, talvez até tenha que diminuir um pouco mais, igual o PVBI fez, né? Então, assim, esse seria um dos motivos. Um outro motivo é o seguinte também. A gente vê aqui, ó, ele tá com a vacância de 2,7%. Cadê? Aqui, ele tem uma vacância física de 2,7%, ou seja, tudo que ele está gerando já está contando com quase 100% da receita dele, né? Então, assim, a gente não vê que é uma receita muito alta. Uma outra coisa também que pega bastante aqui é o seguinte, ele está sendo negociado a R$60 e a cota patrimonial dele é 97, ou seja, o mercado está precificando qualidade dos imóveis, né? A questão do fundo, por ser um fundo pequeno, assim, são várias questões, né? Como eu sempre falo para vocês, o mercado ele sempre precifica os fundos, né? Então, assim, o fundo quase não tem vacância, não tem alavancagem, então assim, você vê que é um fundo teoricamente saudável, só que está muito longe do patrimonial, ele está sendo negociado com 40% de desconto, é muita coisa, né? Então assim, se a gente for pensar em uma não incorporação, não faz sentido ter esse fundo, né? E esse fundo, como eu falei, na minha carteira, ele entra como um especulativo. Então assim, especular por especular, eu acho que eu prefiro especular em TRBL, um pouco mais arriscado talvez, né? Mas eu acho que eu prefiro especular nele do que aqui. Porque assim, até sair uma provável incorporação de novo, acredito que isso aí só vai ficar lá para ano que vem e olhe lá, né? Então, a movimentação que eu estou pensando em fazer é isso, né? Então aqui eu expliquei os motivos que eu estou pensando, né? Para a saída do Pátria Logístico. E quando eu gravar o vídeo do TRBL que vai sair hoje à noite, eu vou trazer todas as informações, né? Tudo que rolou durante o mês, essa petição dos Correios. E vou mostrar os pontos para vocês, o porquê que eu tô querendo tirar o dinheiro daqui e levar para lá, né? Então vou mostrar os pontos positivos que eu vejo lá, né? Que na minha cabeça faz sentido fazer esse movimento. Então é isso, galera, não perde não, viu? Hoje a agenda tá bem bacana, então eu nem vou gravar vídeo agora à tarde, né? Até para não dar uma bugada na cabeça, mexer alguma coisa. Então assim, você que está assistindo esse vídeo agora de manhã, saiba que você tem que assistir o vídeo de hoje à noite também, tá? 18h30, talvez 19 horas. Não esquece mesmo, porque assim, um vai linkar o outro para vocês entenderem um pouco do que eu tô pensando. Fora isso, eu tô pensando também lá de RBVA, eu já expliquei para vocês, né? Enfim, tô analisando aqui direitinho e aí eu vou falando com vocês, beleza? Então é isso, galera. Ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Gostou, deixa o like. Gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FiraQuestão. E é isso, galera. Valeu, um abraço.